Se você pensa que já sabe o suficiente sobre o açúcar, veja esse vídeo. A palavra de médico hoje é sobre o poder viciante do açúcar. A questão é: açúcar gera vício ou não? A ciência médica considera o vício como um desejo intenso e recorrente por uma experiência, objeto ou substância que resulta em elevação da dopamina cerebral, aumentando assim a sensação de prazer. Em relação a uma substância, 4 características comportamentais definem o vício: diminuição da capacidade de controle sobre o consumo da substância, sentimento de fortes desejos pelo consumo da substância, uso continuado da substância, mesmo consciente das consequências negativas para a saúde, tentativas fracassadas de parar ou de moderar o consumo da substância. Se nessas 4 características você substituir substância pela palavra açúcar, fica claro que estamos falando de uma substância que vicia boa parte dos seus usuários. Há pessoas literalmente viciadas em doces e há aquelas que não têm tanta dependência de açúcar. É um raciocínio semelhante ao consumo do álcool. Nos casos de problemas com a bebida, algumas pessoas, por nítida dificuldade de controle, simplesmente não conseguem se limitar a pequenas quantidades, ao passo que outras conseguem abrir mão quando acham conveniente. Desenvolver ou não o vício e dependência de substâncias envolve genética, ambiente, questões sociais e outras influências. Para quem tem muita compulsão por doces, o açúcar adquire a condição de vício verdadeiro. E nesse caso, sendo pouco provável o sucesso da moderação, a melhor estratégia realmente é a abstinência. Se diante de uma caixa de bis, uma pessoa consegue comer apenas um, enquanto outra não para, enquanto não devorar a caixa inteira, para essa é melhor não comer o primeiro doce. E a dependência do açúcar é uma das indicações do adoçante, que tem um papel semelhante ao adesivo de nicotina no tratamento do tabagismo. É menos danoso e ajuda na transição para interromper o uso. Mas nem tudo são flores. Ao mesmo tempo que substituem com alguma vantagem o uso do açúcar, os adoçantes mantêm o hábito do paladar doce e ainda agem no sistema nervoso central como se fossem açúcar, estimulando a produção de insulina. Mas se sua melhor estratégia para reduzir o açúcar incluir o uso de adoçantes, prefira aqueles oriundos de vegetais, como estévia, xilitol e eritritol, desde que estejam puros na embalagem, sem adições. Durante milhares de anos da evolução da espécie humana, açúcar era produto raro, advindo das frutas silvestres e do mel quando as abelhas permitiam. Hoje temos açúcar puro ao alcance das mãos, como nunca tivemos durante toda a evolução da nossa espécie. E nossos genes ainda não tiveram tempo de se adaptar a essa abundância de açúcar. Essa é uma das principais razões do surgimento da resistência insulínica com o consumo excessivo desses tipos de produtos alimentícios, os carboidratos simples, as principais fontes de açúcar e que geram um rápido aumento da glicose sanguínea por serem prontamente absorvidos. E é exatamente esse tanto de açúcar entrando no organismo que vai demandando cada vez mais insulina, ao mesmo tempo que exaure os receptores deste hormônio, e aí começa a resistência insulínica. É uma situação curiosa, em que a pessoa tem muito açúcar no sangue e tem muita insulina, mas esse hormônio não consegue agir, como se as células entrassem em greve, deixando de responder ao seu estímulo. Como essa falta de resposta celular ao estímulo da insulina acontece também no cérebro, e é um dos mecanismos que levam à doença de Alzheimer, essa doença tem sido chamada de diabetes tipo 3 ou diabetes do cérebro. E no seu caso, você se considera viciado em açúcar? Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se dessas opções e de clicar no like para impulsionar a exibição desse vídeo para mais pessoas. O processamento industrial visa deixar o açúcar polido e branquinho. E como não podemos dizer que há um açúcar melhor, quanto menos refinado for o açúcar, menos pior ele se torna. A rapadura seria o menos industrializado. O açúcar mascavo vem a seguir e é menos refinado que o demerara, que por sua vez é menos processado que o açúcar cristal. E o mais industrializado de todos é o açúcar refinado. Mas não se deixe levar pelos nomes que dão um disfarce saudável a esses açúcares, pois para todos eles o mecanismo de absorção é similar e a toxicidade é a mesma.
Os açúcares brancos, cristal, de confeiteiro, refinado, não têm nutrientes e são bastante calóricos, sendo por isso comum falarmos que o açúcar tem calorias vazias. Há açúcar de legumes e de várias frutas como beterraba, coco, maçã, etc., sendo apresentados com anúncios de açúcar saudável. Mas tudo isso é açúcar e não importa o nome. Qualquer tipo de açúcar aumenta rapidamente os níveis de glicose no sangue. Isso vai requerer aumento da produção do hormônio insulina para retirar esse açúcar da circulação. E os picos de insulina não são benéficos para o corpo, com as consequências que já sabemos: resistência insulínica, inflamação, diabetes, obesidade e vários outros problemas de saúde. Nas bebidas industrializadas, como refrigerantes e sucos prontos, a quantidade de açúcar é sempre muito alta, qualquer que seja seu nome no rótulo do produto. E quanto mais doce for uma fruta, menos indicado está o seu suco. Para frutas muito doces como laranja, tangerina, uva, manga, abacaxi, caqui, etc., é sempre melhor comer a fruta do que tomar seu suco. Uma medida mais inteligente seria evitar sucos de frutas e tomar mais água. A mesma indicação vale para o cafezinho, que parece inofensivo, mas quantas xícaras com açúcar um adepto do café toma por dia? Quando se fala em consumo excessivo de açúcar, não há uma quantidade pré-determinada, porque o que é excesso para um pode não ser para o outro. E na literatura médica, a lista de doenças advindas do consumo excessivo de açúcar só tem aumentado. Infelizmente, o produto alimentício rotulado como zero açúcar, que é normalmente mais indicado para diabetes e outras condições que requerem mais cuidado com a glicose, nem sempre são realmente zero açúcar. E há dois problemas a mais para diminuir conscientemente o consumo de açúcar. Ele aparece também nos alimentos salgados e anda escondido com outros nomes nos rótulos dos produtos industrializados. E veja os 12 nomes que o açúcar pode ter nos rótulos dos produtos alimentícios: dextrose, dextrina, frutose, glicose, glucose, maltose, maltitose, maltodextrina, oligosacarídeos, sacarose, xarope de milho rico em frutose e açúcar invertido. Então, a estratégia é a seguinte: confira os rótulos, dê preferência aos alimentos sem açúcar adicionado e crie o hábito de priorizar comida de verdade, aquela onde você desempacota menos e descasca mais. A ideia é diminuir progressivamente o açúcar dentro dos limites e do ritmo de cada um, tendo chance de se acostumar com o sabor natural dos alimentos, com a consciência de que adquirir esse hábito demanda um pouco de tempo, mas melhora muito a saúde. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para ampliar ou para consolidar seu senso crítico em relação ao açúcar. E esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.